Olá, tá começando mais um Falando de Parapente e hoje a gente vai falar sobre curvas com o corpo. Como é que funciona e por que o parapente faz curva quando a gente joga o corpo. Antes eu quero pedir para você se inscrever no canal, deixar seu joinha, ativa o sininho, compartilhe esse vídeo. Vamos fazer chegar um maior número de pessoas. Se você acha que existem assuntos polêmicos no mundo do parapente, é porque você ainda não tinha feito essa pergunta para você. Por que quando você joga o corpo, o seu instrutor ou alguém fala para você, joga todo o corpo, faz curva mais com o corpo, por que o parapente faz curva? É natural, a gente já percebeu que toda vez que a gente joga o corpo, o parapente faz a curva, né? É inquestionável isso. E também a gente sabe que quando a curva é feita com o corpo e menos batoque, quer dizer, menos freio, você consegue manter o parapente mais na horizontal, né, menos verticalizado. Então você perde menos altura quando você faz a curva com o corpo. Então o corpo auxilia você a fazer uma curva mais redonda, uma curva menos verticalizada, mais horizontal. Mantendo a vela mais horizontal, você perde menos. Bom, eu vou propor, antes de começar a discorrer sobre o assunto, eu quero ver se eu faço também aqui, explico com desenhos, porque é uma situação meio estranha. Eu vou propor um quiz. É uma pergunta. Imagina o seguinte, se você está no ar, você não vai fazer isso, óbvio, mas teve gente que já fez durante um CIV, tá? Aliás, foi o mestre Kurt que fez isso. Então, imagina você estar voando no ar e você está com quick releases aqui, tá? Com mosquetões que soltam rápido. E você pega e solta um lado da sua vela. Pum, soltou um tirante. O que vai acontecer? Você vai girar para esse lado ou você vai girar para o lado de fora? Porque aqui, ó, então aqui os dois tirantes, eu soltei esse. Você vai girar para cá ou o parapente vai girar para cá? A resposta no final do vídeo. Enquanto isso, a gente vai falar sobre por que o parapente faz curva quando você joga o corpo. Eu vou passar pro desenho aqui e depois eu volto para encerrar e também falar o quiz. Antes de tudo, eu quero agradecer ao Robson Mendes, meu instrutor, que ajudou a solucionar essa dúvida, porque eu estava com muita dúvida. Para você entender, surgiu essa dúvida quando eu perguntei para ele se seria possível a gente entrar em espiral só jogando o corpo, né? E a gente chegou à conclusão que é o seguinte, e por conhecimento dele, talvez, se você tiver uma experiência diferente, me conta. Em vela A e B, vou dizer que é muito difícil você entrar em espiral, quase impossível entrar em espiral só jogando o corpo. Em vela C e CCC, existe a maior possibilidade disso acontecer. Você vai entender aqui durante a explicação, mas tem a ver com o formato da vela. As velas de performance, elas são menos curvadas, né? E a área dela ela é mais alongada, né? O perfil dela é alongado. Então o centro de gravidade muda de forma mais... como é que eu vou dizer? Ele muda bastante, né? Enquanto que numa vela A ou B, você joga o corpo, ela muda pouco. Bom, de qualquer forma, vamos passar para os desenhos e depois eu volto. E com relação a entrar em espiral só jogando o corpo, provavelmente só em velas C e CCC. Vela A e B, você pode jogar o máximo de corpo que você puder, muito provavelmente você não vai entrar numa espiral e assim vai. Vamos ver os desenhos aqui para a gente explicar por que o parapente faz curva com o corpo. Vamos entender então por que o parapente faz curva quando a gente joga o corpo. Imagine aqui um parapente, tá? Com uma carga aqui de 100 kg. Aqui está o centro de gravidade dele. 50 kg fica desse lado, 50 kg fica desse lado, certo? Quando você transfere o peso, o que vai acontecer? Vamos imaginar novamente o parapente aqui. Ele é um pouco maiorzinho, tá? Aqui as linhas. Supondo que você joga o peso para o lado, aqui, olha, vou fazer até em vermelho. Aqui, ó, era o centro de gravidade dele, certo?
que dividia 50-50. Aqui, ó, o centro de gravidade continua aqui. Quando você joga o corpo, vai ficar aqui, por exemplo, 70-30, tá? Daqueles 100 quilos que a gente tinha, um total de 100 quilogramas. Uma parte vai para esse lado da vela e a outra parte fica desse lado. Por quê? Porque o centro de gravidade é que vai dividi-la, né? Então, o que acontece? As pessoas tendem a dizer, e com razão, que o lado mais pesado, né, aumentando a carga alar da vela, ela voaria mais rápido. Então, seguindo essa ideia de que a carga alar, o parapente voaria mais rápido, se você jogasse o peso para a direita, por exemplo, você aumentaria a carga alar dela e o parapente viraria para o lado contrário do que você jogou o corpo. Só que isso não acontece. Por que isso não acontece? Aí é que vem a grande questão. Porque a carga alar, o peso é dividido pelo tamanho do tecido que tem aqui, tá? Pela área vélica. Então o que acontece? Quando você pega 70 e distribui por toda essa extensão da vela, a carga alar aqui é menor do que você pegar esses 30 quilos e dividir por essa área. Aqui acaba tendo uma carga alar maior, porque a área de tecido é menor, devido à mudança do centro de gravidade. Então daí o que acontece? Sem contar que aqui, ó, você tem um coeficiente de atrito muito maior. Então você jogou o corpo para esse lado, tá? O que vai acontecer? Você vai mudar o centro de gravidade, o parapente vai fazer como uma gangorra, tá? Um lado levanta, um lado abaixa, e esse lado que abaixa passa a carregar um maior peso, mas distribuído numa maior fatia de área vélica. E aí do lado de cá sobra uma área vélica menor, com um peso ali que, se você for calcular, acaba sendo uma carga alar maior do que teria aqui. E aí sim o parapente, com esse coeficiente de atrito, somado a esse coeficiente de atrito, exatamente porque tem mais fatores, não só um fator, é complexo de entender. Aí ele começa a fazer a curva. Então é uma situação muito interessante isso, porque na nossa cabeça a gente tende a achar que aonde tem o peso maior ele vai acelerar, né? Acontece que o peso maior vai estar aqui, porque o peso não é exatamente esse o peso, é o peso dividido pela área de tecido que você tem no parapente. E nesse caso, por causa da mudança do centro de gravidade, aqui acaba sendo maior. E por isso o nosso parapente faz curva para quando a gente joga o corpo para o lado. Jogou para a direita, ele faz curva para a direita. Jogou para a esquerda, ele faz curva para a esquerda. E isso também somado ao coeficiente de atrito. Aqui tem uma área com menos atrito, aqui tem uma área com mais atrito. Então esse lado aqui vai avançar, além dele estar com mais velocidade por causa da carga alar na área vélica. Beleza? Deu para visualizar? Agora eu vou voltar a câmera aqui para a gente terminar o assunto, ok? Você viu que não é muito difícil de visualizar quando você coloca no papel, mas isso gera discussões tremendas. Foi no grupo de voo que eu participo, eu coloquei essa pergunta, né, essa questão do porquê o parapente vira quando a gente joga o corpo, e rendeu bastante assunto, bastante discussão. Agradecendo mais uma vez ao Robson Mendes da escola Flymac, que foi meu instrutor, ele que ajudou a decifrar isso aqui. Também ao Vincenzo, tá? Que também deu sua opinião, também perguntei para ele. E ao mestre Kurt, porque ele é que também ajudou a desvendar isso indiretamente, porque ele que fez esse teste. Em um CIV, ele desconectou um tirante, tá? Os dois tirantes aqui, ele desconectou esse tirante e vem a pergunta: para que lado você acha
que a vela virou, se foi desconectado esse tirante, se ela virou para cá ou se ela virou para lá. Então foi ele que fez esse teste e agora eu vou revelar esse teste, né? Quando o mestre Kurt lá no CIV desconectou esse tirante, o que aconteceu com a vela? Ela virou para cá, para o lado que continuava conectado. Aí você vai me perguntar, Ricardo, por quê? São alguns fatores. Entre eles, a mudança do centro de gravidade, né? Na hora que você desconecta um lado, esse lado vai para cima e o centro de gravidade muda, né? Que estaria aqui, ele faz isso e vem mais para cá, tá? Até ele entrar de volta aqui, mas ele vem mais para cá. Esse lado da vela, que está aqui, ele sobe, puxando ainda a vela para cima, porque ela não desinfla total, ela continua ainda meio inflada, por causa da forma como ela é construída por dentro, né? Como é que chama? Das células que são interligadas. Então essa parte levanta, o centro de gravidade muda para esse lado e acontece mais ou menos o que aconteceu ali na curva. Como o centro de gravidade fica mais para cá, a carga lá fica maior no pedaço de tecido que sobra aqui do meio e a vela inicia o giro para o lado que está conectado. Você duvida que isso aconteça? Muita gente embola na cabeça. Eu demorei para entender isso. Eu vou colocar um vídeo aí para você ver como é que ele vira pro lado que está conectado. Vê aí. Tá vendo? Ele vira para o lado conectado e o teste que o Kurt fez no CIV também provou isso. O que aconteceu? Qual foi a experiência dele? Ele desconectou, a vela começou a entrar para um giro mais manso para o lado que estava conectado, começou a aumentar o giro, tomou energia e ele precisou reservar, precisou lançar o reserva. Então, se existe alguma dúvida aí com relação ao que acontece se desconectar um tirante, agora nós sabemos, ela vai virar para o lado que continua conectado. Então eu espero que você tenha entendido essa relação de carga lar. Eu falei alguns termos técnicos aqui, que é carga lar, área vélica. O importante é saber que todo o nosso peso é distribuído no tecido. E cada parte do tecido tem que carregar uma parte do peso. Quando você transfere o peso para um lado, você muda o centro de gravidade e aí esse tecido, né, essa área, tem que carregar menos ou mais peso. E isso é que faz toda a diferença. O porquê das velas C e D responderem mais, né, elas serem mais agressivas nessa questão, é porque elas são mais alongadas. Elas têm um perfil, né, eles chamam de aspect ratio em inglês. Eu não consegui uma tradução em português ainda para isso, mas o formato dela é mais alongado, enquanto que as velas A e B elas são mais curvadas e o aspecto dela é como se fosse assim, ó, minha mão, é grande aqui a corda dela. Enquanto que nas velas C e D, se olhando ela de baixo ou de cima, elas são mais alongadas e não tem tanta curvatura como uma A e B. Tá certo? Então, quando você faz a mudança de peso, né? Você joga o corpo, a mudança do centro de gravidade nessas velas é maior devido a esse alongamento. Então ela é muito mais sensível e sim, se você segurar o peso muito para um lado numa vela CCC, numa vela C, você pode entrar numa espiral. Numa vela A e B é muito pouco provável. Tá certo? Eu espero que essas informações tenham sido importantes para você, tenham ajudado você a esclarecer alguma coisa. Se você acha que tem a acrescentar alguma coisa ou que
que alguma informação aí, fala, não, Ricardo, eu não concordo com essa informação, deixa escrito aqui embaixo, vamos debater, vamos conversar, vamos falar de parapente, né? E aí a gente chega aí numa outra conclusão, qualquer coisa a gente faz um outro vídeo, tá certo? Agradeço aí sua audiência e eu volto depois então falando de parapente. Valeu!